Fala galera, muito bom dia, seja bem-vindo ao Tá na Rede, hoje falando sobre o futebol alagoano, final de semana recheado de jogos, né, que você acompanhou lá no nosso canal do YouTube, na Rede Oficial, onde tivemos aí o CRB vencendo o time do Sampaio Corrêa por 2-1 fora de casa, o Sampaio que não perdia lá no Maranhão há 5 meses. E por outro lado, na Série D, o Asa acabou perdendo nas quartas de final o jogo de ida para o Pouso Alegre por 2-0 dentro de casa. Difícil missão do time arapiraquense, né? Tentar vencer, tentar garantir a classificação para a próxima fase e, consequentemente, o acesso à terceira divisão fora de casa, né? Tendo que reverter um placar de 2 gols. Ao meu lado hoje, João Pedro Manhani, o JP, o Barba, né, que está presente hoje aqui, falando sobre futebol alagoano, falando sobre o CRB que conseguiu uma vitória muito boa, importante, fica ali mais ou menos perto do G4, 7 pontos de diferença, e por outro lado, o time do Asa que acabou perdendo dentro de casa. Bom dia, JP. Bom dia, Gabriel. Bom dia a todos. É um final de semana que teve ali 2 pontos extremos do futebol alagoano, né? Teve também a condição do CSA, que com os resultados da Série B também conseguiu ficar fora ali da zona de rebaixamento, mas o jogo do CRB em si foi muito bom, né? O resultado em si foi muito bom, porque o Sampaio Corrêa tirou essa invencibilidade do Sampaio Corrêa em São Luís. Foi um jogo que dá para aproveitar muitas situações ali, daqui a pouco a gente vai debater isso, vai mostrar também os lances. E o jogo do Asa, infelizmente, foi complicado, né? O Asa não conseguiu ser perigoso, conseguiu apenas uma finalização na direção do Marden, que inclusive que passou pelo futebol alagoano. E em duas jogadas ali que o Pouso Alegre conseguiu articular, uma em um contra-ataque e uma outra em finalização de fora da área, o Pouso Alegre conseguiu levar esse resultado muito importante para Minas. E aí o Asa vai ter que fazer o que ninguém fez, né? Superar o Pouso Alegre lá em Minas, né? Como mandante, o Pouso Alegre tem 6 vitórias, 3 empates nessa competição, na Série D. Então o Asa vai ter que fazer o diferente, tem que fazer ali 2 gols para pelo menos levar para os pênaltis. Para tudo tem uma primeira vez, Para tudo tem uma primeira vez. Pois é, a gente vai começar falando sobre o time do CRB. O Clube de Regatas Brasil conseguiu a vitória fora de casa por 2-1, né? Um jogo difícil, né? Um jogo até complicado para o time do CRB, por toda a questão, por toda a projeção que a gente já imaginava. O time jogando fora de casa contra um Sampaio invicto dentro de casa há 5 meses. 5 meses é muito tempo, se a gente for avaliar assim. São poucos times que conseguem manter uma invencibilidade dentro de casa, jogando campeonato de pontos corridos, como a Série B, e você manter uma invencibilidade, vencendo, né, vários jogos. Então, era um jogo complicado, mas o CRB soube ali lidar com as suas adversidades, soube lidar com a pressão da torcida, do próprio time do Sampaio, né, que teve inclusive o retorno de atacantes, né, do Sampaio Corrêa. O que dizer desse jogo e, principalmente, o que imaginar agora para a sequência da competição? Será que dá, JP, para o CRB chegar ali no G4? O Sampaio Corrêa teve o retorno do Catatal, do Pimentinha, 2 atacantes de lado que realmente são fundamentais para a equipe do Sampaio. E assim, mais uma vez, o Sampaio Corrêa tendo ali uma boa Série B, né? Ano passado teve o primeiro semestre muito bom, depois caiu, mas nessa temporada vai conseguindo manter até uma regularidade até nesse segundo semestre. Mas falando do jogo do CRB em si, conseguiu anular as principais armas do Sampaio. Sampaio é um time que tem muita ligação direta, justamente buscando esse trio ofensivo, né? O Pimentinha na direita, o Catatal na esquerda e o Poveda no comando de ataque, o artilheiro da equipe, 20 gols na temporada, 13 deles na Série B. O CRB conseguiu anular. Algumas situações o Pimentinha ali conseguiu encontrar um espaço, atacando no lado do Guilherme Lopes, né, mas não conseguiu fazer o diferente, não conseguiu ultrapassar realmente a barreira de marcação do CRB. E aí o CRB encontrou algumas situações, uma delas foi uma das poucas situações, a gente sempre critica muito a falta de aproximação do CRB, e ontem, na jogada do primeiro gol, conseguiu ter essa aproximação, a finalização do Rafael Longini, deixando o jogo 1-0 fora de casa. Poderia ter segurado um pouco mais, né? 1-0, terminou que logo depois sofreu o gol em uma jogada, de certa forma, que surpreendeu a defesa do CRB. A entrada ali, a infiltração do Rafael Villa, fez o cruzamento tentando encontrar o Poveda, só que o Gum antecipou e fez um gol contra, 1-1. E aí, depois, o Sampaio perdeu o Catatal, que foi um dos retornos, perdeu lesionado, sentiu novamente um problema na coxa.
O Léo Tocantins entrou no lugar, não mudou taticamente a equipe do Sampaio. O CRB voltou para o segundo tempo e encontrou algo que resolve muitos jogos de Série B, a bola parada. Bola parada que o CRB muitas vezes não tem como um ponto forte. Ontem tinha a presença do Diego Ivo, que é um zagueiro que quando vai para o ataque também leva muito perigo, mas quem participou realmente dessa bola parada do gol foi o Gabriel Conceição, que entrou, desviando, que entrou no segundo tempo e entrou muito bem, no lugar do Anselmo Ramon. E vem entrando muito bem. Vem entrando, Até quando ele inicia os jogos ali contra o Grêmio, ele foi muito bem. Então, deu toque na primeira trave e o decisivo Fabinho, que estava errando muito no primeiro tempo. Algumas escolhas do Fabinho ali no último passe ou de um drible no momento que deveria tocar ou finalizar, ele vem mantendo essa regularidade de sempre errar em algumas situações como essa. Mas ele vem também mantendo boas participações, boas presenças ali no campo ofensivo, sendo decisivo, e foi mais uma vez, fez o gol da vitória do CRB. Mas você critica muito o Fabinho, né? É bom pontuar isso aqui, porque eu queria saber qual jogador, assim, além dele no CRB, claro, tem o Anselmo Ramon, mas tirando o Anselmo Ramon, qual jogador tem mais participação em gol nessa Série B, em assistência, em gols, do que o Fabinho? Realmente, ele é decisivo, Ele é o cara, assim, que ele pode ter a limitação dele, mas ele é um jogador importante por essa decisão que ele tem ali dentro de campo, fazendo gols, dando assistências também. Então, realmente é um jogador que vem sendo fundamental para o CRB. Mas o grande mérito do CRB foi impedir essas bolas longas do Sampaio Corrêa, buscando ali o trio ofensivo do Sampaio. Impedir até um pouco da participação do Pimentinha, que até foi acionado, mas quando ele pegava a bola ele estava sempre muito isolado por conta da marcação do CRB. Mas uma ótima atuação do Jalisson ao lado do Claudinei, então isso também tem que ser pontuado. Iago e o Wallace Banco. E agora com a chegada do Juninho, mais banco ainda. A primeira opção ali na possível saída do Jalisson seria a entrada do Juninho. E aí meu meio de campo CRB seria Claudinei, Jalisson e Longini. Tem aí a chegada do Juninho, que tem condições e acho que é um bom organizador do meio de campo, tem mais visão de jogo do que o Jalisson, tem mais experiência, então isso ele tem um ponto a mais do que o Jalisson. Mas o Jalisson, quando iniciou as partidas principalmente, ele deu muito conta do recado, E olha que iniciou o jogo contra o Grêmio e teve que dar conta, segurar o meio de campo com uma a menos, boa parte do jogo. E nesse jogo contra o Sampaio também foi fundamental a participação dele, mesmo não participando dos lances de gol, mas lá atrás ele estava ao lado do Claudinei, participando da defesa do CRB. Aí eu te pergunto, JP, 2 jogadores do CRB que vem tendo destaque muito importante nessa Série B, nessa sequência, vieram justamente ali de um time sub-23, sub-20, Jalisson e Gabriel Conceição. O Gabriel Conceição chegou, Sim, ele chegou, mas estava ali jogando, digamos, o futebol mais juvenil não, mas digamos assim, uma fase anterior ao futebol profissional. E assim, o Gabriel Conceição você destaca ainda mais porque ele é um centroavante. Mas ele joga em outras posições, como atacante de lado. Segundo atacante, isso, flutuando entre linhas, como diz lá o pessoal conhecedor do futebol, entre Você não linhas. É um conhecedor do futebol? Eu sou conhecedor, mas não preciso ficar falando entre linhas, mas como atacante de lado, ele vai muito bem, isso já demonstrou. Então, ele pode atuar ao lado do Anselmo Ramon ou na posição do Anselmo Ramon. Isso abre um pouco mais de leque para ele. Inclusive, você foi lá no aeroporto, lá, Sim, falei, Gabriel é nome de craque, vale ressaltar. E uma das perguntas para ele foi em relação a onde você se sente melhor. Qualquer lugar do ataque. E realmente, qualquer lugar do ataque, ele vem ali indo muito bem. Vem atuando muito bem, sendo fundamental nessa campanha do CRB. E não era algo que se espera, O jogador que você traz para compor um elenco, vamos lá, quando anunciou o Gabriel Conceição, para compor elenco, porque você já tem o Anselmo Ramon, é o titular absoluto, mas em algumas situações saca o Anselmo Ramon e coloca o Gabriel Conceição. Quando o Anselmo teve ali porque o Gabriel Conceição ele veio ganhar uma sequência justamente quando o Anselmo Ramon teve um quadro viral, viral. Uma gripe, sim. Uma virose que ele teve por ali, e aí o Gabriel Conceição ganha a oportunidade, faz o gol, salvo engano, contra o Brusque. E aí a torcida vai à loucura com ele, depois ele dá assistência, e aí
começa ali a ter uma sequência maior, mais interessante. E é interessante também como o Daniel Paulista enxergou o jogador. Sim. Porque antes mesmo disso, do quadro Vidal... Ele já teve a oportunidade com o Cabo. Isso. E não foi bem. Não foi bem. E assim, o Daniel Paulista começou a utilizar ele um pouco mais como atacante de lado. Porque Richard não estava bem, Emerson Negueba também oscilando demais. Vico na época também, né? Vico demais, o próprio Fabinho também tendo algumas atuações abaixo assim, né? Do nível dele, só que sem ser decisivo. Certo. Então, o Daniel Paulista enxergou muito bem o Gabriel Conceição, colocando ele como atacante de lado em algumas situações. Então, isso também é mérito do treinador, que vem sendo lúcido nos últimos jogos, principalmente, né? Pois é. Contra o Grêmio, ele fez modificações muito lúcidas, né? Teve ali a perda do Romão, então ele teve que recompor o sistema defensivo, mas mesmo assim não abdicou do jogo no primeiro tempo. No segundo contra o Grêmio, ele realmente fechou tudo, né? Botou uma linha de 6 atrás e uma de 3 um pouco mais na frente. Nada errado, Nada né? errado. Você tá com 2-0. Então, 2-0 no placar, um jogador a menos, tem que se fechar mesmo. Isso, né? E contra o Sampaio Corrêa, ele, talvez não nos nomes em si, mas manteve a dupla de zaga, que foi bem contra o Grêmio. A formação também, mas o principal mérito do CRB diante do Sampaio Corrêa foi anular essa chegada da bola ali no Poveda, no Catatal, enquanto ele estava em campo, e principalmente talvez isolar o Pimentinha, deixar o Pimentinha sem opções. Pois é, vamos trazer aí as imagens deste momento do jogo, né, dos melhores momentos do jogo entre CRB e Sampaio Corrêa. Guilherme Romão, fez falta para você? Fez falta, porque assim, mesmo o Pimentinha isolado, o Pimentinha em alguns momentos ele pegou na bola. Acho que ele teve alguma liberdade. Se o Romão tivesse, acho que cobria um pouco mais. E outra coisa, o Guilherme Lopes dava essa liberdade um pouco pro Pimentinha e não apoiava. A jogada do gol aí. A aproximação que eu falei, né? Que jogada, hein? Que jogada, o passe do Mocelin, né? De calcanhar ali para o Longini. Vem jogando muito também o Mocelin. Você está achando? Eu acho que sim. É claro que há uma oscilação, até porque ele não está 100% ainda, ao meu ver. Entrosado, né? Com o grupo. Entrosado com o grupo e também a questão física, mas quando pega na bola ali para puxar, às vezes, um contra-ataque, para uma finalização. Eu achei que ele estreou muito bem e depois ele teve uma grande queda. Você acha? Acho. Mas no jogo de ontem ele foi... no jogo contra o Grêmio também ele participou muito defendendo, né? Voltando para marcar. E aí o gol do Gum. Olha o passe, né? Entre o Diego Ivo e o Guilherme Lopes, né? O passe ali na defesa. Mas aí faltou a canhota pro Gum, né? Faltou. Se ele tivesse a canhota ali, ele dava o tapa de canhota e evitava o gol contra. Tentou tirar de direita com a perna trocada. Olha o Jalisson, ó. A finalização não foi tão boa, mas o corte que ele deu e se ali, apresentando o ataque, né? Porque sim. É um jogador que faz a marcação, mas ele sabe também chegar com presença de área, né? Sim. E assim, o Sampaio teve algumas bolas paradas, algumas bolas aéreas e não soube aproveitar. Por conta do erro, né, do cruzamento e também por conta da defesa do CRB, que foi muito bem nesse jogo, tem que falar isso. Olha o Anselmo Ramon, a qualidade que ele tem, né? Mesmo a gente não falando muito dele aqui nos comentários, porque o Gabriel Conceição deu o toque ali, né? E como o Gabriel Conceição vem bem, mas o Anselmo Ramon tem muita qualidade, foi uma excelente contratação para a temporada para o CRB. Né? Anselmo Ramon, você acha que está devendo de acordo com o tempo já sem fazer gol? Já tem um tempinho já, hein? Eu acho que em alguns momentos, em alguns jogos, ele poderia participar um pouco mais. Eu criticava quando ele saía demais da área, mas ele está muito cravado agora. Tem que entender o meio termo ali para sair em alguns momentos, também em outros esperar um pouco mais. Mas voltando a falar do Guilherme Lopes, as jogadas do Sampaio Corrêa foram muito aqui pelo lado direito, né? Muito aqui com o Pimentinha, já comentei sobre isso. E olha a falta de atenção, né? Quase poderia render um pênalti justamente entre o Guilherme Lopes e o Diogo Silva. E assim, quando o Guilherme Lopes saiu, ele saiu com cansaço muscular, né? O cãibra. Entrou o Reginaldo, aquela mudança lógica, né? Reginaldo foi para a direita e o Raul Prata vem para a esquerda. Raul Prata, na primeira vez que teve uma oportunidade de subir, levou mais perigo do que o Guilherme Lopes em boa parte da partida. Então tem esse ponto também. Então o Romão faz muita falta, né? O Romão, é indiscutível que ele faz muita falta e ontem novamente fez muita falta a defesa. E olha aí, né? Jogada trabalhada. Isso daí não é de uma hora para outra, né? Tem todo um trabalho, todo um ensaio, né? E dá para perceber uma preocupação do Daniel Paulista nessas bolas paradas, não só no escanteio. Em algumas faltas um pouco mais distantes, ele busca um primeiro passe, claramente ensaiado, e busca o cruzamento no segundo.
Então é algo que o Daniel Paulista vai tentando também encaixar essas bolas paradas e no jogo contra o Sampaio deu resultado, né? Fez esse gol. Nossa Aí, senhora, não é essa esse nota aí. recorde aí não era para os melhores momentos. Rapaz, uma bola dessa, o cara mandar a bola na lua é complicado, viu, JP? Mas a gente vendo aí o Sampaio parar chegando, lateral esquerdo com a perna direita não foi tão bem assim. E olha a falha aí, né, do Raul Prato, falando bem do Raul Prato, mas olha a falha que ele fez. Aí, o Guilherme Lopes não deu essa falha aí, não. Deu. Deu? Desse jeito aí não vi, não. Mas olha aí, olha essa essa oportunidade, mas estava impedimento, mas estava um lance assim, ajustado. Estava bem ajustado. Dava para o seguir. E... Aí é que eu não entendo, JP, porque a regra não diz para seguir, né? Seguir o lance até o fim, depois você avaliar. Eu não entendi a convicção do assistente naquele lance, não. É muita convicção às vezes, né, JP? É impressionante, né? Aí a gente, não, é má vontade. Enfim, os melhores momentos, Sampaio conseguiu até chegar com perigo, mas... O Diogo Silva pouco trabalhou, né? De finalização na área. O Sampaio circulou muito a área do CRB, mas não conseguiu... Quando chegava em finalização ao gol era fraco, né? O Diogo Silva trabalhou muito em bola cruzada, interceptação, mas bola realmente na direção do gol não... Pois é, e o time do CRB agora vai se preparar para jogar já no próximo sábado, né? Jogo em casa, casa cheia, já a expectativa, a diretoria já está avisando ingresso promocional, então expectativa é que o estádio lote, né? O estádio Repelé para um jogo decisivo, talvez, porque daqui a pouco a gente vai trazer a tabela Aquela pergunta que você fez, né? Qual é a expectativa do... Acho que a expectativa do torcedor é brigar, pelo menos. Agora tem a questão do objetivo. Expectativa do torcedor é brigar pelo acesso, sim. Tá, ok. Mas assim, o objetivo inicial, os 45 pontos. Né? Eu acho que tem que ter em mente isso. O CRB está pagando muito pelo início de Série B que fez, não está lá em cima justamente pelo início ali conturbado que teve, e agora vai tentar recuperar. E assim, Série B premia regularidade, o CRB não teve regularidade, foi muito mal no início e agora está indo muito bem. Então tem que tirar aquele muito mal, tirar aquela situação que teve no início da competição para tentar realmente brigar lá na reta final por uma vaga. Ainda vejo uma vaga em aberto dentro desse G4. Acho que a vaga do Vasco ainda está ali, né? O Bahia também ainda. Você acha que é o Vasco que vai ceder essa vaga? Você acha que o Vasco pode chegar ali ainda entre os 3 primeiros colocados? Eu acho que tem uma vaga e pode ser do Vasco ou do Bahia. Eu acho que o Bahia está mais encaminhado para o acesso, né? Até pela situação de pontuação e tal. E o próximo jogo já é Bahia e Vasco, né? Isso. Então isso pode já demonstrar algo que para a gente tirar essa dúvida de quem é essa vaga, né? Mas tem uma vaga ali ainda em aberto que está na briga, né? E como eu comentei, Tombense está organizado, Londrina oscilando demais, acho difícil Londrina, não é impossível, mas acho difícil Londrina com Adilson Batista subir. E o Sport, eu acho que não tem gás, né? O Sport vence uma, perde 2, empata, então não vejo o Sport ali. E tem o CRB. Que é um dado interessante, JP. Há 13 jogos, ou melhor, há 13 rodadas, o 5º colocado não vence na Série B. Toda rodada muda o 5º colocado. Sim. É impressionante isso. Aí você vê o Vasco, por exemplo, a liberdade que tem o Vasco lá em cima. Pode perder a vontade porque ninguém ameaça, né, de certa forma. E quando o 5º colocado finalmente chega ali próximo, os times do G4 também se distanciam. Então, fica uma situação difícil, né, de ser alterada. É um G4 que, assim, a gente fala em vaga em aberto, e realmente eu entendo como uma vaga em aberto, mas as equipes que estão ali do G5 até o G8, né, o G9, tem que brigar, tem que lutar muito, né? O aproveitamento realmente tem que evoluir para conseguir tirar essa vaga do Vasco ou do Bahia, justamente pela condição que eles criaram até agora, né? A quantidade de pontos ali do 4º para o 5º colocado é considerável. Então tem essa condição aí de quem realmente quer brigar pelo acesso. E a expectativa de todos esses torcedores, né? Tombense, Londrina, do Sport e do CRB é de realmente brigar até o final. Pois é, vamos trazer os jogos, né, dessa 25ª rodada da Série B, rodada que começou na terça-feira, né? Terça-feira da semana passada, o Londrina empatou com o Bahia, um empate estranho, né, JP? O Londrina encontrou empate no... Foi muito estranho aquele lance, né? O escanteio, a saída do Danilo Fernandes, que por sinal já o critiquei bastante, né? Você sempre
tentou ser um pouco mais ameno, mas eu nunca gostei muito do futebol do Danilo Fernandes. Empate em 1-1, Bahia não se distanciou muito do Vasco e já é o próximo jogo entre Bahia e Vasco na 26ª rodada. Isso, né? Então, o empate que realmente o Londrina encontrou o gol na reta final do jogo, né? Encontrou o empate na reta final do jogo. É um lance que realmente o Danilo falhou, né? Caçou borboleta. Acho que a borboleta passou longe Passou também, longe viu? também, né? Assim como a bola, a borboleta passou longe. Mas e o início da... Aquela tirada ali para escanteio, né? Ele poderia ter botado para lateral, né? Rapaz, ele poderia ter feito várias coisas, né? Acho que para lateral... É complicado, né, JP? Criciúma e Operário, 2-0 pro Tigre Carvoeiro. E aí eu quero saber... foi um resultado bom pro CSA. Exato, porque a partir daí o Operário foi ali para... Aliás, ele permaneceu, só que aí o CSA ainda não tinha jogado. O CSA venceu e aí passou o Operário, botou o Operário na zona. E o próximo jogo também é confronto direto. Operário e CSA lá no Paraná. E assim, eu acho que o Operário é quem está mais se esforçando para cair. Porque estava numa condição até meio de tabela e aí conseguiu. Teve resultados muito ruins. E mais um agora que credencia o Operário. A gente viu alguns jogos que o CSA poderia ter saído anteriormente, não saiu, mas o Operário ficou ali na cola, né? Pedindo para entrar no Z4 e agora dessa vez conseguiu. Vai ter esse confronto direto, né, contra o CSA. E assim, o CSA mesmo fora de casa, confronto direto, tem que ganhar. Né? Então é um jogo muito importante para o CSA, a gente vai comentar daqui a pouco? Ou já pode comentar? Vamos trazer inclusive o jogo do CSA 2 Vasco 0, porque o CSA consegue a vitória de forma até tranquila, né? Um jogo muito bom do CSA, o melhor jogo, na minha visão, na Série B do CSA. Consegue vencer o Vasco do G4. Claro que estava ali, o meio-campo foi muito bem anulado, né? O CSA entrou com 4 jogadores de meio, né? O Gabriel, o Giovani, o Giva e o Ian Rolim. O time conseguiu dar uma sustentação boa para anular o meio de campo do Vasco, com o Andrei Santos, com o próprio Nenê também, né? Que cadencia bastante jogo, que tenta achar os jogadores de beirada. Eu gostei da liberdade que o Gabriel teve, né? O Gabriel circulou bastante, às vezes até com um atacante de lado, com ponta direita. E o Ian fez uma partida boa, né? E assim, o Ian, desde o momento que chegou, o CSA esperava dele, mas não consegue... Mas o Ian vem sendo muito lúcido nos seus jogos. No jogo contra o Vasco, nessa vitória contra o Vasco, ele fez uma boa partida, inclusive... A assistência pro gol do Barcelos foi dele, né? A gente pode olhar ali o erro do Boza, mas a assistência... Ele até atrasa um pouco o passe, né? Eu acho que ele calculou o erro do Boza, né? É muito cálculo, né? Mas acho que ele poderia tentar o passe anteriormente, né? Antes do Lucão, quando o Lucas Barcelos começa a fazer o facão, ele já poderia dar o passe, né? Só que ele segurou demais e contou com a sorte no momento. Mas um detalhe, ele quando pega na bola... E aí guardadas as proporções, mas quando ele faz aquele giro, quebrando ali, tem 2 jogadores sempre, toda vez que ele pegava na bola tinha 2 jogadores do Vasco em cima dele. E ele conseguiu gerar 2 vezes muito bem. Em cima de Andrei Santos e o outro volante, agora falhou o nome o Yuri, 2 vezes. Yuri, que era inclusive do CSA, né? E o Andrei Santos ele conseguiu gerar 2 vezes, então assim... Dá para lembrar um pouquinho o Valdívia aí, jogador do Palmeiras. Tomara que ele não se lesione tanto, né? Não, aí não. Só dentro das 4 linhas mesmo. Sim, e assim, vamos esperar essa evolução do Ian, né? Mas gostei muito da participação do Gabriel. E um ponto que foi fundamental para o CSA nessa vitória foi o gol no início. Né? O gol que deu toda uma... Deu uma tranquilidade. Tranquilidade em si, mas... Uma confiança. Uma confiança. A palavra confiança é exata para o que foi aí esse resultado. Aquele gol no início do jogo em bola parada. Né? O CSA conseguiu abrir o placar logo nos 3 minutos, 2? 1 minuto e meio. 1 minuto e meio. 1 minuto e meio. E o Igor? Jogou muita bola também, tá? Jogou muita bola. Jogou muita bola, correu, deu carrinho. Assim, correr, dar carrinho ele sempre faz. Agora, mas assim, com técnica, com precisão. Não foi imprudente como foi já em outros jogos. Né? Teve a cabeça no lugar. Então foi um jogador ali importante também, não só ele, como a linha de defesa do CSA estava muito bem no jogo de quinta-feira. E aí já trazendo a análise... Estava muito bem porque o meio de campo, como você falou... Estava funcionando, estava povoando e não deixando o Vasco chegar ali aquela linha de ataque. Né? Então, a defesa como um todo funcionou muito por conta também do meio de campo. CSA e Operário, ou melhor, Operário e CSA lá no Germano Kruger no próximo sábado.
jogo importante, jogo ali de 6 pontos. Se o CSA vencer, já sai em disparada, né? Já dá uma boa distância do time do Operário. Se empatar, pode perder ali a posição ou não, né? Porque os times do Z4 não conseguiram vencer, o único que venceu foi o próprio CSA que Vila Nova. Saiu. O Vila venceu o Náutico, né? Inclusive derrubou o Elano. Pois é. Não foi só o Elano que caiu nos aflitos, você viu, né? O Maqueiro derrubou lá o jogador do Vila. Walter. E agora o Elano também caiu, mas eu quero saber na sua visão, dá para o CSA sair dessa situação? Ele está fora do Z4 já, mas eu digo, dar uma distância, tomar uma distância maior do que já tem agora. Eu acho que distância é complicado falar. Eu acho que vence esse jogo contra o Operário, mas tranquilidade não vai ser a palavra para o CSA nessa temporada, né? Nessa Série B. Acho que vai brigar realmente até o final, porque tem a questão do aproveitamento. Sim. A gente sabe que para realmente ficar livre da zona de rebaixamento são os 45 pontos. E para o CSA chegar lá ainda falta um bom caminho, né? Uma boa caminhada, mas essa vitória contra o Vasco, a vitória contra o próprio Brusque também, né? E esse jogo contra o Operário tende aí, acredito que o CSA tem boas condições de vencer, já dá um respiro, né? Um alívio ali pro CSA, mas tranquilidade não vai ser a palavra pro CSA nessa Série B. Vai brigar realmente até o final para... Mas eu acho que o CSA, faltando ali 5, 6 jogos... Tudo isso? Já vai ter garantido a permanência. Não. Eu acredito que sim. No máximo 3, 2 na rodada. Você gosta de emoção, né, JP? Não, mas é o que eu tô... E o pior é que as últimas... Acho que a penúltima rodada é contra o Vila Nova, né? Ainda não peguei essa reta final de tabela, não, eu mas... acredito que seja. Tem aí essa condição. Se for, é mais uma emoção, né? E são os próximos 2 jogos. O CSA enfrenta o Operário agora e depois já enfrenta o Náutico, que é até um clássico, né, interestadual. Sim. Ali de 2 times vizinhos, né, o Náutico daqui de Pernambuco, próximo daqui de Alagoas, lá de Pernambuco, o CSA daqui de Alagoas, um jogo importante. O CSA pode tomar uma distância ainda maior do Náutico também, né? Isso. Dependendo do jogo contra o Operário, já pode pegar o Náutico mais enfraquecido e o Náutico que o Elano saiu, mas não era a culpa do Elano, né? Exclusivamente. Tanto é que o time estava vencendo por 1-0 por boa parte do jogo. O segundo tempo conseguiu ainda segurar o resultado e aí tomou um empate, no finalzinho tomou a virada. Então acho que isso não é muito culpa do treinador. A culpa não era do Roberto Fernandes, a culpa não é do Elano. A culpa é do elenco, né? A culpa é da diretoria por montar esse elenco, né? Um elenco realmente muito limitado. O Náutico está na mesma caminhada do Guarani. Ano após ano, perde um jogador que é importante na temporada passada. O Guarani, no caso, perdeu uns 2, né, da temporada passada. Perdeu o Todinho, perdeu o Bruno Sávio. O Náutico perdeu o Eric, perdeu também o Vinícius. Né, 2 jogadores de lado que eram muito importantes. E não recompõe, né, simplesmente deixa lá largado. Deixa pra lá. Assim, fora jogadores lesionados que ocorreram nesse ano, jogadores importantes que caíram de rendimento. O Jean Carlos. O Jean Carlos não teve uma peça ali para repor, né? Um jogador para chamar a responsabilidade no lugar desses jogadores. Acabou optando muitas vezes, segurou inclusive transferência, né, de alguns jogadores. Isso segurou a saída do Jean Carlos. Do Haldney também, né, que queria sair para o mundo árabe, salvo engano. Teve toda a polêmica que o presidente lá do time árabe ia fazer a transferência do valor, né, de contrato para conseguir trazer o Haldney. E aí quando viu que a conta para qual ele ia transferir era para o vice-presidente do time, aí ele cancelou a negociação. O jogador ficou revoltado, então tudo isso acaba agravando para a situação de hoje do Náutico. Sim, né? O que acontece no extracampo vai a campo, né? Isso, assim, a permanência do Jean Carlos, você tem que entender também o que o jogador quer, porque não adianta nada você segurar um cara que não está satisfeito, que não quer ficar, pega o dinheiro que vai ganhar na transferência e tenta achar alguém. Difícil é achar alguém do nível do Jean Carlos. Não, e agora, o ideal é você... O Lucas Perry foi embora também, né? um dia para acabar a janela de transferência para ser fechada, o goleiro, que é um dos mais lúcidos, né? Um dos melhores titular, ali do time, né? Acaba indo embora também. E assim, tá o almanac, né, para cair. Tá seguindo o manual. E outra coisa, o ideal não é você segurar o cara insatisfeito, o ideal é você criar condições para o cara ficar ali satisfeito. Sim. Só que, à medida do momento que você não consegue fazer isso, os caras não querem ficar. O Jean Carlos recebeu várias propostas, terminou ficando, e aí tem essa situação do Haldney que você trouxe.
é uma situação que o Náutico vai enfrentar e está criando todo um ambiente de rebaixamento. Né? Porque o extracampo prejudica o Guarani. A gente tem até um extracampo um pouco menos conturbado, mas a questão financeira também não é das melhores do Guarani. E assim, diferente do CSA, né? No CSA a gente vê um extracampo um pouco mais tranquilo, Sim. apesar de tudo que já aconteceu, mas pelo mesmo menos... assim, um clima bastante tranquilo, principalmente por parte da diretoria. Sim. Você não vê, inclusive o próprio Raimundo Tavares, que chegou recentemente ao time, né, voltou recentemente, ele fala, né, nunca houve uma crise, né? Sim. Nunca houve uma crise, foi um problema temporário, passageiro, no O problema é qual... que custou muito, que está custando muito ao Sim, CSA. mas que eles estão tentando resolver da melhor forma possível e não a crise, pelo menos o que fala a diretoria. E assim, você vai muito mais. A gente vai de vez em quando lá para o CT e vê que realmente o ambiente é bom. Né? Sim. Apesar de toda a situação, apesar de até acontecido alguns protestos naturais da torcida, mas o ambiente é bom lá no CSA. Tombense 1 e Sport 0, sucintamente. Sport sobe? Não. Ih, rapaz. Inclusive, teve um torcedor lá em uma das nossas transmissões perguntando, né? Você lembra a porcentagem que eu falei? Sim, claro. Eu falei 70, Dando depois mais eu de falei... Casagrande, né? Depois eu falei 65 a possibilidade do Sport jogar a Série B do ano que vem. E eu acho que vai subindo essa porcentagem, né? Ela tá ali na casa dos 85. O Infobola vai atualizando a cada jogo, né? É bem Então, verdade mesmo. E o Tombense, você acha que dá para fazer uma gracinha para chegar ainda no G4? Eu acho que pela organização, e assim, Tombense demorou a encontrar a primeira vitória na Série B. Sim. Primeira vitória na história da Série B da Tombense, mas depois, principalmente depois da chegada do Bruno Pivetti, o time organizou, encaixou muito bem. Eu não vejo Tombense tendo elenco, mas eu vejo diante da posição que o Tombense tem, e já estamos ali praticamente numa reta final de Série B, Tombense tem condições sim, muito mais do que o Sport. Não estou falando só pelo resultado, estou falando de como maneira que a Tombense vem sendo regular. Perdeu para o Vasco por 3-1, sem jogar nada realmente, mas a Tombense, aquele foi um jogo fora da curva, um ponto Você acha fora. que o Tombense é tipo assim, joga um jogo muito bem, outro jogo parece que desaprende a jogar bola? Não, pior que não desaprende. O resultado contra o Vasco foi um ponto fora da curva, eu achei. Eu vejo uma organização ali que... Porque eu vejo o time do Tombense dentro de casa jogando muito Sim. bem, mas quando chega fora de casa, tenta fechar ao máximo as linhas, aí dá muito espaço para o time adversário, e aí o time não consegue muitas vezes o resultado. Eu acho que em alguns momentos não tem meio de campo. Tombense, meio de campo Tombense, às vezes não existe. Às vezes a bola sai da defesa, vai para o Já vai ataque direto pro e lá ataque. no ataque resolve. Ou então numa bola parada resolve. Mas é uma das equipes que tem a organização para um elenco e pela condição que está na tabela agora, tem ali como buscar aquela uma vaga que eu falei, né? Ituano 1-0, golaço do Papagaio, o Ituano tá ali no meio da tabela, né? É a competição do Ituano, né? A competição do Meio de Ituano tabela. permanecer na Série B, né? E assim, tem um elenco que, vamos lá, tem um time, dá para permanecer com muita tranquilidade. Dá. E tá indo muito bem. O Papagaio tá jogando muita bola, hein? Papagaio jogando muita bola. Ou melhor, Rafael Elias. Rafael Ele não Elias, quer ser sim. chamado de Papagaio. Tem o Ailon por lá, tem uma equipe qualificada, né? Sim. No gol também, então... Náutico e Vila a gente já comentou. Ponte Preta 1, Guarani 0, jogo no sábado de manhã, o derby campineiro. clássico, Jogão, hein? Pegado, né? Pegado. Como sempre tem que ser o clássico de Campinas e afunda ainda mais o Guarani, né? Pois é, rapaz. Um gostinho mais doce para essa vitória da Ponte Preta, jogando Clássico. com a torcida. A Ponte que não começou bem, tava inclusive ali disputando, Tava pior, né? tava os na dois lanterna. colados, né? A Ponte Os chegou a dois ficar na lanterna alguns jogos, Chegou né? a ficar atrás do Guarani e olha que a condição de ficar atrás do Guarani era ficar na lanterna, né? Pois é, rapaz. E aí agora já aparentemente já tem um campeonato um pouco mais tranquilo. Sim. Mas vai demorar um pouco mais para chegar ali nos 45 pontos, mas tem tudo para... E assim, cada vitória em um clássico como esse é um doce, independente do todas as Paulista, formas, independente se não tá valendo nada, e um jogo como esse, afundando ainda mais o adversário, né? Foi uma vitória interessante aí para a torcida da Ponte. Chape 1, Brusque 0. Jogo também, na minha visão, a vitória da Chape era uma questão bem, assim, provável na minha visão. Acho que se fosse apostar em alguém, seria apostar na Chapecoense, mas uma Chapecoense que está ali cambaleando também. Sim. Né? Cambaleando, só não está pior porque o Operário está fazendo questão, está se esforçando muito, né? Então, e assim, o CSA está saindo agora,
Mas o Chapecoense está longe de ter uma vida fácil aí nessa E Série B. tem alguns medalhões no time, É. né? É um time E eu acho que curioso o que peca é ter medalhão demais. Né? Tem muito tem jogador muito experiente. Vitor Ramos, Léo. Isso. O Léo nem tanto, porque o Léo, assim, apesar da idade prejudicar, mas o Léo ainda tem um compromisso ali com o profissionalismo, né? Você Mas acha que o alguns Vitor outros. Ramos não tem? Eu coloco palavras na minha boca. Estou perguntando. Encerrando a rodada Grêmio e Cruzeiro, a gente já falou, obviamente, CRB e Sampaio. Grêmio e Cruzeiro 2-2, Cruzeiro abriu o placar, Grêmio vira, Cruzeiro empata e acaba empatado. Jogão. Dos primeiros colocados, né? O Grêmio era o segundo, acabou caindo para a terceira posição. Né? E aí? Um jogo... Eu tava acompanhando o jogo do Asa, né? Ah, é verdade. Eu tava acompanhando o jogo do Mas deu Asa. para dar uma olhadinha depois, né? Mais ou menos. Né? Mas foi dentro do... Eu olhei ali os destaques do jogo. Dentro do esperado. Gol né? do Diego Souza, para variar. Pra variar. Vamos trazer a tabela agora aí da Série B, puxando aí a primeira parte da tabela, né? O líder Cruzeiro, cabuloso, segue na liderança. Você acha que alguém tira o título do Cruzeiro, JP? Difícil. Acho que está muito bem. É aquela questão do time tirar o pé também, né? A gente vê o Cruzeiro em alguns jogos não tá ali dando aquele gás que deu ali no primeiro turno. Mas precisa também? É natural. A tirada do pé é natural, até pelo ritmo que já teve durante toda a competição. Então é natural tirar um pouco o pé. Mas essa tirada de pé, se continuar assim, quem sabe na reta final um Grêmio, um Bahia pode beliscar, né, a condição de líder, mas eu acho muito difícil. Acho que o acesso já... Que, assim, São 7 pontos pro acesso, né? São 7 pontos, né, ali para o acesso. 7, vamos lá, 8, 63, 62, dá para... É porque eu gosto de analisar, por exemplo, o time do Tombense, que é o primeiro fora do G4, ele tá a 18 pontos? Ele tá 4, é isso, exatamente, 18 pontos. Então, assim, são 18 pontos, faltam 13 jogos. Claro, tem como chegar, obviamente, mas... O acesso está garantido, mas matematicamente tem que bater ali os... Mas eu acho que 61 pontos, para mim, é a cota. Eu acho que o quarto colocado ele deve subir com 61 pontos. Então tá muito próximo, né, o Cruzeiro e do acesso. Sim. Mas essa tirada de pé nessa reta final, quem pode sabe tirar ali... o título, né? Perde o bicho, né, da premiação, né, de a tirada campeão, do né? pé, os caras estão chegando aí, não vai não querer o título. Pois é, e o Ronaldo tá lá, ó, vou botar dinheiro, aí os caras começam a jogar mais. CRB tá na 7ª posição. Você acha que dá pro Galo chegar? São 7 pontos de diferença pro Vasco. E aí vamos lá, o CRB no próximo jogo, se vencer, pode chegar aí a 4 pontos de diferença, porque o Vasco perdendo pro Bahia, ele permaneceria em 42, o CRB chegaria a 38, ficaria a 4 pontinhos só. Dá pro Galo chegar? Dá. A questão é manter a regularidade. Equipe por equipe, se a gente, vamos lá, coloca qualquer equipe nessa condição, um time com a qualidade que o CRB tem, nessa condição de 35 pontos, está longe do G4 em questão de número de pontos. Mas se mantém uma regularidade, o CRB consegue. A questão é manter a regularidade. A questão é ajustar o meio de campo, ter mais aproximação nos jogos para construir um pouco mais em jogadas ofensivas e não vacilar tanto lá atrás. Acho que a defesa com o Gum e o Diego Ivo encaixou, só que tem a questão do Diego Ivo ter sequência, né? Ele mesmo no jogo contra o Sampaio sentiu, a questão do Gum ser regular e também a questão do Romão voltar a ter sequência. Né? Romão lesionado, foi expulso e já desfalcou de novo. Eu acho que encaixando o meio de campo, tendo aproximação no meio de campo, a chegada do Juninho foi importante para isso também, para ter um pouco mais de visão de jogo no meio, na construção. E a participação, as atuações do Jalisson também. E ajustando lá atrás, o CRB, por ele, tem condições sim. Mas a primeira meta, bate 45 lá e depois vê as outras questões. E do outro lado da tabela, né, na parte de baixo da tabela, o Ituano fecha ali a primeira página. Na segunda página está ali o CSA com 26 pontos, um pontinho da zona de rebaixamento. Se vencer, abre pelo menos 4 pontos. Claro, o Vila Nova pode vencer ou não, mas de qualquer forma já abriria 4 pontos para o Operário, que é o primeiro ali da zona de rebaixamento. Dá para o CSA escapar dessa zona de rebaixamento
de uma forma tranquila, na sua visão? Foi o que a gente falou, acho que tranquilidade não é a palavra, né? Mas dá para escapar. E principalmente vencendo esse jogo contra o Operário, dá para respirar um pouco mais aliviado, né? Acho que alívio é uma palavra um pouco mais que tranquilidade, né? Tranquilidade é pesado demais. Mas olha, o Náutico na lanterna, né? 5 pontos já de diferença. E assim, enfim o CSA saiu. O CSA tinha muito essa condição de se vencer, sai. O problema era vencer. Conseguiu vencer, né? 2 jogos, conseguiu vencer o Brusque, depois perdeu pro Sport, mas venceu agora contra o Vasco, saiu. Pois é, galera, vamos agora para um rápido intervalo. Na volta, a gente vai estar falando sobre o time do Asa, que acabou perdendo por 2-0 para o Pouso Alegre, e você vai conferir aqui os gols, ou melhor, os golaços do Pouso Alegre. Iago Dias, guarda esse nome porque esse cara vai longe. A gente volta já, não sai daí, que daqui a pouco a gente traz aí a derrota do Asa. A sua fatura de energia mudou. Ela está com um novo tamanho e mais detalhada. O número que identifica você na Equatorial agora se chama Conta Contrato. É ele que você precisará informar ao entrar em contato com a Equatorial. E seu registro de consumo ficou mais visível na área central da fatura. Ela também conta com nota fiscal eletrônica. É praticidade para você. Nova fatura de energia. Prática e detalhada. Como você precisa. Equatorial. Pelo futuro, todo dia. Alô, irmão, eu sou Kelly Cardoso. Eu sou o Irmão Belo. Estamos aqui todos os dias, das 9 às 11 da manhã, com o programa Alô, Irmão, na sua TV Farol, canal 16.1 e 8 da NET. Com orações e ação social. Entrevistas, informações e a gente aguarda por você. Deus abençoe. Fixa Plus, qualidade no que faz, você encontra nos melhores depósitos de construções. Temos cal 10 e 5 quilos, areia e brita ensacada, gesso de 1 e 5 quilos, thinner, querosene e água rasa em 3 tamanhos, 200, 500 e 1000 mililitros. Dos macacão vermelho, umas máscaras engraçadas. Tinha até um professor no meio do furdunço. Valha-me Deus! E era um povo de fora, viu? Um tal de Berlim, Tóquio, Baturité, Quixadá. Mulher, deixa de conversa. Isso aí é uma série da Netflix que eu assisto. Grandes histórias pedem conexões incríveis. Na BrisaNet você assina 200 mega e leva 300 mais Netflix por R$ 129,99. Assine agora. Pois é, galera, estamos de volta para falar agora do Asa. O Asa que perdeu no jogo de ida da Série D do Campeonato Brasileiro. O time do Asa vinha muito bem, né? Mas aí já chega ao seu terceiro jogo sem fazer gol, inclusive jogando em casa contra o Pouso Alegre. Jogo difícil, né? O quarto contra o quinto colocado nesse último chaveamento. Mas o Asa não conseguiu sair com a vitória. Vai ter que jogar fora de casa, precisando vencer por 2 ou mais gols de diferença. João Pedro, o Barba. O que dizer do Asa depois desse jogo? O que você acha que faltou ali para o time do Asa
nessa partida de ida das quartas de final. Inclusive, já pedi para o Jânio colocar aí as imagens dos melhores momentos da partida. Faltou entrar em campo, né? O Asa faltou realmente entrar em campo com o espírito de... Não estou falando que faltou intensidade, longe disso, mas faltou o entendimento do jogo. O Asa passou longe disso. Acho que já... O Pouso Alegre teve essa mentalidade que o Asa não teve. O Pouso Alegre teve total mentalidade de como jogar fora de casa no mata-mata, jogo de ida, e conseguiu fazer o resultado. Inclusive, o Pouso Alegre, nas duas fases anteriores, empatou o primeiro jogo fora de casa, uma delas contra o Operário e a outra contra o Paraná, e venceu em casa, os dois jogos das fases anteriores, né? Pela segunda fase e pelas oitavas. E aí o Asa deu ali um jogo da volta muito mais tranquilo para o Pouso Alegre. O Pouso Alegre vai ter o que não teve nas fases anteriores, vantagem de empatar em casa, e o Asa vai ter que fazer o que ninguém fez lá em Pouso Alegre, lá em Minas. E o detalhe o Pouso Alegre não perdeu dentro de casa ainda na Série D. 3 empates, 6 vitórias. Pois é, então são 9 jogos já. É claro, eu falo brincando, né, para tudo tem uma primeira vez, mas é uma situação muito complicada e de acordo com o que foi jogado no jogo de ontem, a chance é mínima, né? E assim, o Jota errou na escalação. Ele colocou o Zé Wilson e colocou o Jorginho. São bons jogadores, são jogadores que podem ser titulares sim, mas ele tinha o Colina no banco. Eu não entendo porque o Colina é banco. Não entendo também. Ele já foi banco no jogo contra o time do Rio Branco, que eu não entendi, e agora novamente banco. E o Jota foi um dos grandes questionamentos da torcida do Asa, é porque o Colina é banco. Né? O Colina pertence ao Cruzeiro de Arapiraca, está emprestado ao Asa para essa Série D, começou no banco. E assim, o problema não foi só esse. O problema foi o Asa, a marcação do Pouso Alegre, fazer uma marcação-pressão, dificultando a saída de bola do Asa, que quase entregou outra situação, inclusive. E aí o Asa já tinha problema desde sair da primeira linha de defesa, e aí faltou o entendimento do Jorginho e do Zé Wilson para aproximar na zaga e pegar essa bola de lá. E aí Didira não funcionou, Feijão não funcionou, o Damasceno, que começou o jogo como titular, o quinto jogo dele ele já foi para titular, até teve umas 2 bolas aéreas que ele conseguiu ganhar, mas não conseguiu fazer o Marden trabalhar. O Marden só praticamente pegou uma finalização que foi a do Colina. O Colina entrou no segundo tempo, deu um chute ali de fora da área e o Marden fez uma boa defesa. Mas de resto foi só bola cruzada, intervenção de soco. O Asa teve muita bola, principalmente no segundo tempo, bola na faixa de intermediária ofensiva, mas não sabia o que fazer. Faltava aquele último passe. O último passe que seria a função do Didira em alguns momentos, do Feijão também em outros momentos, do Roger Gaúcho. Roger Gaúcho que foi outro erro do Jota. O Roger Gaúcho, mesmo eu falando aqui que ele poderia ter participado um pouco mais, mas foi um jogador que tentou, né? Tentou principalmente pelo lado direito, fez um cruzamento para o Damasceno na área. Mas estava muito isolado, né? Assim, acho que também esbarrou... Tocando outra música, né? Esbarrou também na marcação do Pouso Alegre, que foi muito bem armada, né? A marcação do Pouso Alegre realmente foi praticamente impecável. Estou criticando aqui o Asa que não finalizou tanto assim, mas a marcação, as linhas do Pouso Alegre até a linha próxima à grande área, tirando muito espaço de finalização para o Asa. A gente vê aí um dos erros, né, da saída de jogo do Asa, né, e aí o Renan fez uma excelente defesa, mas foi aí um Asa que teve muita dificuldade, e o Pouso Alegre que entendeu muito o jogo. O Pouso Alegre que não teve grandes oportunidades, teve essa daí e teve outras 2 que foram a dos gols, né? Foi um jogo com poucas oportunidades. E aí o primeiro gol meio que quebra um planejamento, né? Porque é um gol que saiu nos 3 minutos da segunda etapa, né? Um gol que, assim, por mais que o Pouso Alegre estava entendendo demais o jogo, que o Asa não estava esperando. Porque o Asa estava com a bola, teve uma falta para o Pouso Alegre, e aí a partir dessa falta foi a jogada que sobrou para o belo gol do Iago Dias, inclusive que passou aqui pelo CRB, passou pelo futebol alagoano, e assim, faltou o Asa assimilar um pouco mais, principalmente depois que o jogo inteiro. Mas depois que sofreu o primeiro gol, sentiu o golpe. A torcida também, obviamente, sentiu o golpe. A torcida que marcou presença. Inclusive, na área de imprensa, a torcida ali deu trabalho pro... O famoso corredor polonês. Pro Veri ali. O negócio estava complicado, né? O Veri que gravou todas as imagens desse confronto.
A gente vê, né? Foguinho na lateral esquerda, inclusive, que já passou pelo Asa, foi o jogador que deu um pouco mais de liberdade para o Asa atacar, né? Mas, mesmo assim, Você imagina uma linha de lado esquerdo do campo com o Foguinho na lateral esquerda e na ponta o Pimentinha, hein? Com certeza tava uma temperada, né? Ia pegar fogo. Ia pegar fogo. E assim, a gente vê as jogadas do Asa muito em bolas cruzadas, justamente porque teve muita oportunidade de bola parada, né? Teve muita escanteio, muita falta próxima à grande área, só que não conseguiu ultrapassar ali. Quando alçava a bola na área, o Marden apareceu, então a defesa do Pouso Alegre, a gente vê, essa oportunidade, a bola caiu no colo do Didira, só que ele não estava esperando a bola. E o Feijão, que é esse cara responsável por mandar a bola na área, por tentar uma finalização de longa distância, não estava muito conectado no jogo, né? Pra você ter uma noção, Feijão é o homem absoluto da bola parada. Em alguns momentos o Thalisson vai para bater ali quando vai para o lado esquerdo, mas o Xande, que é atacante lado, entrou no segundo tempo, pegou a bola parada, porque tudo que o Feijão tentava não conseguia. Né? Então tem essa questão, o Feijão não funcionou nessa equipe do Asa. Faltou ali E outra coisa, né? O Júnior Viçosa, para quem não acompanha o Asa, né? O Júnior Viçosa é lesionado. Tinha uma expectativa do retorno do Júnior Viçosa, mas tem que vencer. Faz muita falta, né? Faz muita falta, né? Faz muita falta aí para esse comando de ataque. Seria interessante se ele pudesse voltar para o jogo da volta. Mas mesmo assim, para tirar o 2-0 ali do placar é uma situação difícil, né, JP? É o jogo do ano, é o confronto do ano pro Asa, né? Esse daí do Pouso Alegre, mas é muito complicado. E assim, o jogo da volta tem que partir para cima. Perdeu por 2, perdeu por 3 também, né? Tem que ir para cima, vai deixar a defesa realmente ali aberta, mas tem que ir para cima, tem que tentar o máximo de situações para todas essas jogadas na primeira etapa. A gente vê muito Asa com a bola, mas viu o Marden trabalhar até agora? Não. O Marden realmente só fez uma intervenção de finalização na direção do gol, que foi o da equipe, o do Colina, né? O Colina finalizando ali para a defesa do Marden. Vamos trazer os gols, né, do time do Pouso Alegre. Se puder trazer apenas os gols aí da vitória do time do Pouso Alegre nesse jogo contra o Asa, um jogo onde o Iago Dias ele consegue ali fazer um golaço logo de início, né? Logo no segundo tempo, né? No início do segundo tempo, uma jogada de contra-ataque. Aliás, o primeiro gol sai na bola parada, né? Mas esse daí é o segundo gol. Esse daí já é o segundo gol. Olha a jogada, como ele puxa. E olha que pintura, viu? Olha o tapa que ele... Olha, o Renan... Tô rendido aqui. Rendido. Se ajoelhou aos pés de Iago Dias. E aí, nem o zagueirão também conseguiu parar. O Zé Wilson, né? O Zé Wilson, aliás, volante, ele que finalizou errado ali também no início da jogada. Tava sozinho, né? A defesa do Asa subiu para uma jogada de bola aérea, que não deu resultado. E aí, o segundo gol da equipe do Pouso Alegre, a gente vai ter o primeiro, que também foi do Iago Dias e também foi uma pintura. Também foi um golaço, né? Aí na tela, o início da jogada, olha aí. Isso não. A tirada do zagueiro e aí... A bela... Sem chance pro Renan. Sem asa. Sem chance nenhuma pro Renan. E aí, quem poderia falar, foi sorte, esse gol? Teve o segundo gol que mostrou que não teve sorte nada, né? Cara, é bom mesmo, o Iago Dias resolveu ali a parada. Não só o Iago Dias, né? Toda a equipe do Pouso Alegre, inclusive o Diogo Vitor, né? Jogador do Asa, que entrou no final do jogo, perdeu a cabeça e terminou sendo expulso. Pois é. Ele deu uma cotovelada, abriu o braço ali para cima do atacante do Pouso Alegre. Eu achava que era para um cartão amarelo, só que para completar o serviço ele deu uma cabeçada em outro. Que beleza. Terminou sendo expulso. Jogador que não é titular, não é tão importante assim. E aí vai... A característica do jogador reserva um momento ali de desestabilidade. Enfim, a gente vai trazer agora, inclusive, a tabela, né, falando aí sobre os jogos que ocorreram nessas quartas de final entre o próprio Asa, né, Asa e Pouso Alegre, mas tivemos também outros jogos acontecendo. O América de Natal, por exemplo, estava ali sempre, né, terceiro ano consecutivo que chega ali, bate na trave, mas ainda tem um jogo da volta em casa. Perdeu por 1-0, mas tem um jogo da volta. A gente vai trazer aí então a imagem, né, dos confrontos, né? Portuguesa e Amazonas 1-1.
Lembrando que todas essas equipes que estão do lado direito, né, Jogam Amazonas, em casa. Pouso Alegre, São Bernardo e América, jogam em casa O jogo da volta. né? Exato. Tocantinópolis e São Bernardo, aí não tem nem jeito, né? Se o Asa tá difícil, pro Tocantinópolis então nem se fala. Tocantinópolis que eliminou o Santa Cruz. Né? Pois é. 1-0 no confronto e aí vai para a volta. Caxias 1, América 0, também jogo difícil para o time do América. E agora na volta pode ser que o time do América consiga um bom resultado, mas é difícil, querendo ou não, esse jogo para o time do América, hein, JP? Isso, muito complicado, mas vai contar com o apoio da torcida, né? Vai contar ali o ambiente que conhece. O jogo contra o Caxias em Caxias é sempre muito complicado. E agora o Caxias vai experimentar a volta. Só que o América de Natal tá sempre com esse problema, né? Chega ali pareceu Fortaleza na época da Série C. 8 anos na cena. Batia na trave em todos eles, né? Todos eles não, mas quase todos estavam batendo na trave. A América de Natal tá nessa pegada aí de sempre, na reta final, no último confronto, ficar pelo caminho. Vamos ver se vai ser mais um ano assim. Pois é, então é isso, né? A gente agradece mais uma vez a todo mundo que nos acompanhou aqui hoje, segunda-feira. A gente vai estar falando muito ainda sobre a Série B, sobre o Asa também da Série D, né? Os times alagoanos nessa semana. Vamos falar de muito esporte. Um pouco vazia, né? Tem Jogo Copa do Brasil, né? Vai ter ali a Copa dos Clássicos, né? Mas enfim, futebol alagoano só no futebol sábado alagoano que vem. só final de semana agora. JP, muito obrigado pela sua participação aqui hoje e já desejo uma boa tarde, né? Uma boa semana também. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a todos, né? E a gente vai acompanhando essa semana do futebol alagoano, mesmo sem jogo, mas a gente sempre vai trazendo uma informação ou outra que vai surgindo aí, tem todo o deslocamento, a viagem do Asa ali para Minas Gerais, então a gente vai acompanhando tudo isso. Tem Copa do Brasil também, né? Então sempre vai ter alguma coisa para a gente estar comentando aqui. Com certeza. E você vai poder se inscrever aí no nosso canal, o QR Code vai passar aí na sua tela para você acompanhar as informações também lá no Na Rede. Então, Na Rede Oficial, canal que já estamos em 126 mil inscritos, JP. Então, muita gente, você faça parte também aí do nosso canal. Temos o nosso Instagram, @estamosnarede. Nosso portal de notícias é o portalnarede.com.br e você pode ficar sempre ciente de todas as notícias. Valeu, galera, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Amanhã a gente está de volta, às 11 da manhã aqui na TV Farol. Valeu e uma boa tarde. A sua fatura de energia mudou. Ela está com um novo tamanho e mais detalhada. O número que identifica você na Equatorial agora se chama Conta Contrato. É ele que você precisará informar ao entrar em contato com a Equatorial. E seu registro de consumo ficou mais visível na área central da fatura. Ela também conta com nota fiscal eletrônica. É praticidade para você. Nova fatura de energia, prática e detalhada, como você precisa. Equatorial, pelo futuro, todo dia. Fixa Plus, qualidade no que faz, você encontra nos melhores depósitos de construções. Temos cal 10 e 5 quilos, areia e brita ensacada, gesso de 1 e 5 quilos, thinner, querosene e água rasa em 3 tamanhos, 200, 500 e 1000 mililitros.
Dos macacão vermelho, umas máscaras engraçadas. Tinha até um professor no meio do furdunço. Valha-me Deus! E era um povo de fora, viu? Um tal de Berlim, Tóquio, Baturité, Quixadá. Mulher, deixa de conversa. Isso aí é uma série da Netflix que eu assisto. Grandes histórias pedem conexões incríveis. Na BrisaNet você assina 200 mega e leva 300 mais Netflix por R$ 129,99. Assine agora.